Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por atenderem a convocação. E eu sei que tem sido um desafio sempre a gente se reunir. Imagino que para mim o desafio é grande, porque todo dia ou qualquer dia é difícil reunir, né? Ficaria difícil hoje, porque hoje é feriado, né? Dia de descansar, todo mundo descansar. Pois é, né? O desafio. Mas se não é um dia de feriado, muitos estão estudando, né? Ou estão com outras atividades e tal. De maneira que tem sido um desafio para a gente se reunir. Mas nós precisamos nos reunir, né? Pelo menos o mínimo, precisaríamos mais, né? Precisaríamos mais. Tem algumas coisas, algumas situações que a gente termina resolvendo, não é sozinho, mas o ideal era que a gente pudesse estar mais juntos para que as nossas decisões e nossas programações fossem mais participativas, porque aí a influência, as ações seriam bem maiores, né? Mas em função dessa realidade gritante de corre-corre, compromisso de todo mundo, temos nos esforçado para pelo menos ter o mínimo de encontro, a fim de que possamos tratar dos assuntos do Reino de Deus, em especial desta igreja, né? E nessa ocasião, então, nós nos reunimos para tratarmos, né, de dois assuntos especiais, né? O projeto Casa de Paz e o outro 30 dias para viver, certo? E aí, dentro dessa perspectiva do projeto Casa de Paz, nós já tivemos um encontro, né, e já explicamos para o grupo que estava aqui, né, todo o processo, né. Na escola dominical falamos também uma parte, no culto que nós tivemos aqui passamos um vídeo, de maneira que tanto o Casa de Paz como esse projeto 30 dias para viver, né, é um esforço, uma iniciativa nossa como igreja, para promover, digamos assim, alguns efeitos na nossa vida como igreja, não é? Nos mobilizar para a oração, nos mobilizar para a evangelização e promover a edificação. Quando nós pensamos na igreja, tudo que fazemos internamente é para edificação. Tudo que fazemos externamente é para evangelização. E nós, como igreja, eu digo que essa igreja é uma igreja especial, uma igreja querida. Como nós falamos aqui, uma igreja alegre e acolhedora, uma igreja carismática. Penso eu, na minha leitura, uma igreja que tem um culto animado, equilibrado, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que tem um nome, que tem uma história, uma igreja onde as pessoas têm prazer de chegar, né? Mas ainda fazendo avaliação, nós percebemos que nós temos um calcanhar de Aquiles. E qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Nós temos muita dificuldade para evangelizar. Vocês acham que eu estou certo ou estou errado? Não é? Nós temos, quando eu falo nós mesmos, temos dificuldade para evangelizar, né? E nós lembramos todos, né, que a razão de existência da igreja é evangelizar, fazer discípulos de Jesus, né? Nós já melhoramos bastante em relação à oração, porque o nosso calcanhar de Aquiles era a oração, orar e evangelizar. Já melhoramos bastante, embora ainda precisamos melhorar. Agora nós precisamos melhorar nessa iniciativa de evangelização. Igreja, comunidade para fora. Igreja que toma iniciativa. Igreja que vai, né? Igreja que se encaixa naquela expressão de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, as portas não são as portas da igreja, no sentido do diabo vir e a igreja resistir às portas. Não, as portas do inferno estão lá, então ela não vai resistir, por quê? Porque nós vamos lá para fora para poder realizar a obra, a missão do Senhor, né? Considerando essa realidade, que a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus, e para fazer discípulos de Jesus nós precisamos evangelizar, pregar o evangelho, compartilhar as boas novas de salvação, as boas novas de vida, de paz, de esperança, né? A possibilidade de reconciliação do homem com Deus. Nós temos orado e pensado e lido, né, o que nós poderemos fazer para que essa limitação que nós temos seja superada. E nós que pela graça, bondade e misericórdia de Deus, já somos uma comunidade abençoada, uma comunidade bonita, com essas virtudes que nós já compartilhamos aqui, tenhamos uma virtude ainda mais, e a mais necessária, a mais premente, uma igreja ousada e ativa na evangelização, né? Nós crescemos, mas o nosso crescimento ainda é muito pouco, considerado com o tempo que nós estamos na cidade, e eu especificamente com o tempo que eu estou aqui na cidade com vocês, 13 anos, né? Nós
poderíamos ter crescido mais e nós precisamos crescer mais. E crescer não é crescer pura e simplesmente por numerolatria, né? A idolatria pelo número. Não, é crescer porque quando a igreja cresce, são pessoas que estão sendo salvas, são famílias que estão sendo alcançadas. E nós estamos cumprindo a nossa missão. Entende? Então, crescer nesse sentido. Pastor Hernandes Dias Lopes falou, nós não devemos ter numerolatria, que é idolatria pelo número, número pelo número, né? Por uma questão de status, de vaidade, mas nós também não podemos ter numerofobia, medo do número. Né? O número não importa, não tem nada a ver, o que importa é qualidade. Queridos, qualidade gera quantidade. Todo corpo saudável é um corpo que cresce. Né? A igreja primitiva tinha essa característica, que eles viviam, perseveravam no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e diz que a cada dia o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Temos tido a graça de ver algumas pessoas se convertendo, mas nós poderemos ver ainda muito mais. Né? Então, o projeto Casa de Paz é uma das iniciativas, né, que a gente vai ter, vamos dizer que nesse primeiro momento, iniciativa, para a gente, como igreja, né, ousar nessa prática de ir ao encontro das pessoas e compartilhar o Evangelho de Cristo. Vocês já viram algumas informações, nós vamos passar o vídeo novamente da Casa de Paz, né, e aí depois nós vamos tirar as dúvidas, né, a respeito do assunto, bem especificamente, para nós explicarmos sobre a proposta dos 30 dias para viver. Ok? Então, primeiro vamos ver o vídeo explicativo do projeto Casa de Paz. O que é Casa de Paz? Casa de Paz é um projeto criado e baseado numa cultura de estabelecer novos relacionamentos, orientado por Jesus e registrado no Evangelho de Lucas. No capítulo 10, encontramos o texto-chave no qual nos baseamos. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Com esse e alguns outros direcionamentos estabelecidos de forma leve e proposital, Jesus forma então duplas a partir dos seus discípulos e os envia para que possam encontrar casas dispostas a se abrirem e receberem as boas novas de justiça, paz e alegria do reino de Deus. Aproveitando esse tempo estratégico da estação cultivo, que foca em semear, vamos envolver toda a nossa rede de células nessa ação e, por meio dessa oportunidade, conectar a igreja com a comunidade e a comunidade com a igreja. Então, cada pessoa devidamente batizada e participando de uma célula receberá o desafio de fazer parte desse lindo projeto. Lembrando que a idade mínima para o envio é de 18 anos. A partir disso, o líder da célula formará duplas que estarão prontas e aptas para serem enviadas. Claro, todos os nossos juniores e adolescentes também farão parte desse projeto, porém com uma abordagem exclusiva. Então procure o pastor de rede para saber com maior detalhe. Após o envio, cada dupla, juntamente com o Filho da Paz, deverá estabelecer um dia da semana para que sejam realizados os 7 encontros semanais. Toda dupla receberá um material de apoio, com estudos bíblicos e objetivos para ajudar todos a enfrentarem e vencerem os principais gigantes da vida, bem como um manual de orientações para tirar todas as dúvidas e um lindo memorial para ser entregue aos Filhos da Paz. Enfim, temos a certeza que será um tempo maravilhoso. E se você está animado para participar e tem o desejo de fazer parte desse projeto, seja como o semeador da paz que será enviado, ou como aquele que conhece alguma casa disposta a receber esse projeto, fale com o seu líder e junte-se a nós. A Casa de Paz, com a sua colaboração e paixão, firmados na vida de Jesus Cristo, é amor de Deus para todas as famílias, casas e pessoas da nossa cidade e região.
Agora que estamos devidamente apresentados, sinta-se com toda a autoridade, ânimo e ousadia para viver um tempo de milagres, cura, salvação e transformação. Bem-vindo ao Casa de Paz. Ok. Como vocês viram, esse projeto ele foi baseado no capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor Jesus fez aquele chamado aos discípulos e os enviou, como nós já explicamos. Então, essa é a base bíblica. Mas o projeto foi desenvolvido a partir de um livreto que o pastor Danilo Figueira escreveu, porque ele estava pensando o que poderia fazer para promover o crescimento das células da igreja dele, para gerar novas células, para multiplicar a célula. Então foi a partir desse texto que ele encontrou essa estratégia, né? A estratégia de seguir exatamente a orientação que Jesus havia deixado, de os membros da célula então procurarem, né, essas casas, esses filhos da paz, essas casas de paz. As casas que aceitassem, eles iriam propor essa caminhada de 7 semanas, né, que seria um encontro por semana. Esse encontro seria de 45 minutos a 1 hora no máximo. A dupla, então, chegando naquela casa que aceitou a proposta, vai declarar a paz do Senhor Jesus, né, vai desenvolver ali um diálogo, vai... talvez eu cantar um canto, fazer um quebra-gelo, uma coisa muito rápida, não chegar no primeiro momento, vai ministrar a palavra para eles, que a palavra já tem aqui, são 7 temas, 7 roteiros, igual o roteiro da célula, que nós temos o roteiro da célula. Então aqui tem o texto, tem o tema e tem os tópicos, né, desenvolvidos, que serão as ministrações bem específicas para aquela pessoa. Depois das ministrações, vai ouvir a pessoa nas suas necessidades, porque sabemos que muitas pessoas, né, problemas, conflitos conjugais, com filho, econômico, religioso, emocional, enfim, N pessoas que sofrem e necessitam. Eu nunca visitei alguém no hospital ou em alguma situação para perguntar assim, gostaria de oração? E a pessoa diz assim, eu não quero oração. Todo mundo quer uma oração. É muito raro, né, você ir a uma pessoa e a pessoa dizer que não quer oração. É muito raro você dizer assim, eu quero orar para abençoar a sua vida, a sua família, seu casamento, para você dizer, eu não quero. É muito raro. Então você vai ouvir as necessidades da pessoa e vai, de acordo com o que Jesus falou, orar pela pessoa com fé, com esperança que você está debaixo da autoridade de Jesus, você está obedecendo a ordem do Senhor Jesus e, portanto, você ora crendo que o Senhor pode e vai abençoar aquela família. Os resultados não lhe pertencem, né? Pertencem a Deus, nós ficamos na expectativa e na esperança daquilo que Deus vai fazer. Então, essa é a proposta, né, do Casa de Paz, e aí o pastor desenvolveu, né, essa apostila, esse texto. Nós pegamos, fizemos uma adequação na linguagem nossa, na linguagem teológica, nosso estilo, nossa forma de ser, e personalizamos essa apostila para incentivar, né, os irmãos, incentivar a igreja a fazer uso desse recurso como uma estratégia simples de evangelismo. Por que simples? Porque tem a base bíblica, tem o conteúdo, a nossa parte é orar, ler o texto e convidar, propor a pessoa. A gente não vai nem obrigar, vai propor, perguntar se ela aceita, falar qual é a proposta, né, de acordo com o Evangelho de Jesus. Jesus nos envia para abençoar as casas com a paz e com a bênção da sua palavra. Você gostaria que nós viéssemos aqui uma vez por semana, no período de 7 semanas, e tendo um tempo aí de 45 minutos a 1 hora, nós queremos vir aqui, queremos orar por vocês, queremos abençoar a sua casa, a sua família, e queremos ministrar uma palavra de Deus nesse tempo. E aí, como é que a gente sabe que ali é um filho da paz? Se a pessoa aceita, né? Jesus falou, olha, se eles receberem a paz ficará sobre eles, porque ali tem o filho da paz. Se não, você não vai brigar, você vai embora, vai fazer proposta para outro, né? Então a ideia é que a gente tenha um recurso, que a gente tenha uma ferramenta e como estratégia para que a gente possa tomar a iniciativa de ir às pessoas, de ir às casas e poder, né, ministrar ali uma palavra de Deus, certo? Essa pessoa aceitando a proposta, você vai incentivar a ela, né, propor que ela possa convidar os seus parentes para aquele encontro, que ela possa convidar os seus vizinhos para aquele encontro. E essa proposta é baseada naquele encontro de Cornélio. Vocês lembram do encontro de Cornélio?
né, a situação de Cornélio. Cornélio era um homem bom, temente a Deus, que orava, fazia esmola, mas Cornélio ainda não conhecia Jesus. Então Cornélio precisava conhecer a Jesus, conhecer a salvação. Então esse é o texto de partida, dizer, olha, tinha um homem na Bíblia, né, chamado Cornélio, assim, 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 faz a descrição de Cornélio, e ele era um homem muito bom, Deus viu, Deus, né, enviou, né, Pedro lá para falar de Jesus para ele abençoar a sua casa. Ele foi abençoado com toda a sua casa, e ele convidou seus parentes, convidou seus vizinhos, para também, né, ouvir a palavra e ser abençoado por Jesus. Então, se nós achamos um filho da paz, uma casa de paz, como foi o caso de Cornélio, que era um filho da paz, que tinha uma casa de paz, nós poderemos incentivar, né, e até se dispor, se ele quiser, a convidar os vizinhos, a convidar o parente, para que ele participe na próxima reunião. Entendeu? Ele participa na próxima reunião. Então vai ter o anfitrião, a pessoa que vai estar recebendo na sua casa, e terão as pessoas que eles vão convidar, seja os seus parentes ou seja os seus vizinhos. Quanto pode ir nessa casa de paz? Quantos o anfitrião quiser. Né? Se ele chamar toda a família. Se ele chamar os vizinhos todos, né? Os vizinhos todos vão estar lá na casa dele. Certo? Então, essa é a proposta. Se a pessoa que você propôs aceitar, aí você vai pegar e vai dar, cadê o chaveiro? Você vai pegar e vai dar um chaveiro para ele. Nesse chaveiro aqui está Casa de Paz, escrito IPI Cuiabá e o logo da Casa de Paz que a gente fez aqui. IPI Cuiabá é o telefone. Então, com esse chaveiro, é só um memorial, uma referência do compromisso que aquela pessoa assumiu, de a partir daquele dia, nós irmos na casa dele, na casa dela, para, né, declarar a paz do Senhor Jesus, ministrar uma palavra e orar a Deus a fim de que Ele abençoe aquela casa, a fim de que Ele abençoe aquela família. Quem ganhará essa chave? O anfitrião, aquele que vai acolher na sua casa, no primeiro momento, certo? A gente tem ali muitas chaves, de repente possa ser que a quantidade de pessoas que se envolvam, né, não sejam tantas, e aí sobe material, pastor, foram outras pessoas na casa, eles gostariam também de ganhar o chaveiro, de ganhar a chave. Se tiver disponibilidade, nós vamos dar. Mas, a priori, né, a chave é para o anfitrião, certo? Aí você foi lá, começou, fez o primeiro dia, né, você leu o texto, a primeira que fala sobre salvação, de Cornélio, está tudo escrito aqui, bem simples, bem objetivo. Você abençoou lá, ele aceitou bem. Então vamos começar a primeira ministração semana que vem. Então você pode chamar, né, seus vizinhos. Aí você vai na semana que vem, no dia que foi marcado, terça-feira, um exemplo, às 8 horas, você está lá 5 minutos antes, 10 minutos antes, no mínimo vai chegar atrasado, né? E aí a família vai estar lá, ou as pessoas que ele convidou. Então você vai fazer aquele procedimento. Que a paz do Senhor Jesus seja nesta casa. Quem mandou fazer isso? Jesus. Olha só, Deus deu para você e para mim a autoridade para declarar a paz dele na casa que a gente vai visitar. E não é brincadeira, ele foi quem disse, olha, vão e declarem a paz naquela casa. E se ali tiver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não aceitar, você não vai brigar. Mas se aceitou, é porque você já sabe que ali tem um filho da paz. Então você já vai chegar e vai dizendo, a paz do Senhor Jesus seja nesta casa. Porque você está indo lá como semeador da paz, mensageiro da paz, para levar a paz do Senhor Jesus àquela família que está abrindo as portas para o Senhor Jesus, está abrindo as portas para você como semeador, né, dessa paz do Senhor. Ok? E aí, quando você passar o processo, ouviu, ministrou a palavra, ouviu e orou no final por ele, terminou, por exemplo, o tema que você ministrou lá foi conversão. Aí você vai pegar a chave, né? Um exemplo, pegar uma chave, né? Aqui já está tudo junto, pegar uma chave, conversão, memorial, e vai dar para ele, olha, hoje o nosso tema que a gente ministrou aqui foi conversão, para vocês estarem lembrando, né? Tem aqui o tema e tem aqui o texto bíblico que nós meditamos hoje. Ele vai pegar a chave e colocar a chave com uma referência à conversão no chaveiro, está lá guardado. Ele toda vez vai olhar o chaveiro, vai ver a chave, vai lembrar o compromisso que ele fez de abrir a casa dele, para que a casa dele se torne uma casa de paz,
né? E naquela semana foi ministrado sobre conversão, e está lá o texto bíblico que, se ele quiser ver, está naquela chave. Será um memorial, será uma lembrança, uma referência, um contato, né, visível, um sinal visível daquela visita, daquela ministração que você foi fazer, ok? Deu uma chave. Na outra semana, é sobre gratidão. Você vai fazer o mesmo procedimento, vai ministrar a palavra que está ali, o tema gratidão, e quando terminar, você vai dar uma outra chave chamada gratidão. Ao final, serão 7 visitas, 7 encontros, 7 ministrações, e portanto 7 temas, e portanto 7 chaves. Então ele vai ter um chaveiro contendo, né, essas chaves, e em cada chave tem o tema e o texto bíblico que foi ministrado para ele e para a sua família. Então ele vai estar lembrando, ele vai ter aquela referência. Desejo do nosso coração que aquela família, ao ouvir, na primeira já se converta, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou na sétima. E se ele não se converter? Você e eu, nós cumprimos a nossa parte, aquela família foi declarada a paz do Senhor Jesus sobre ela, a boa semente foi lançada naquela casa, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. É essa convicção que a gente precisa ter. Primeiro, que Deus pode fazer, se for o tempo dele, se for a hora dele, o momento dele, ele pode fazer em uma daquelas visitas que você está fazendo. Imagine que são 7, serão 7. Você estará ministrando a palavra de Deus, o texto bíblico, com temas diversos, que vai alcançar várias áreas da vida da pessoa. Em algum momento, o Espírito Santo pode ali tocar, convencer, quebrantar, converter, e a pessoa se render a Cristo, né? O milagre do novo nascimento, o milagre da salvação. No momento que apresentar as necessidades, os problemas, o que precisa, você vai orar ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Deus pode ali fazer cura, Deus pode ali trazer consolo, orientação, Deus pode ali abrir as portas para aquela família que está naquele momento de desespero, necessidade econômica, financeira. Deus pode trazer uma solução no relacionamento conjugal, um relacionamento pai-filho, uma cura de enfermidade, ou uma situação espiritual de alguém que está sentindo opresso, e de repente pela sua oração, pela sua ministração, a pessoa encontrar a libertação em Cristo Jesus. Então perceba que muitas coisas podem acontecer enquanto nós ministramos a palavra de Deus e oramos por aquelas pessoas. Por quê? Porque ao fazer isso, nós estamos seguindo a ordem do Senhor Jesus com a autoridade que Ele nos deu, né? Os discípulos fizeram isso, e eles voltaram como depois? Os 70, alegres, porque eles tinham feito a obra do Senhor. Porque eles viram pessoas sendo abençoadas, eles viram pessoas libertas. E Jesus falou para eles: olha, beleza, mas fiquem mais alegres, alegres sempre, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então, essa é a proposta do projeto Casa de Paz, né? E como vocês percebem, é simples. Tem o texto aí, tem o material para você desenvolver, é orar, né? Se colocar diante de Deus, fazer contato com a pessoa e estabelecer com ela essa caminhada curta. A ideia é: não demore, não pode ser, não pode ser, jamais mais de 1 hora. Pode ser menos, pode ser 40 minutos, pode ser 35, pode ser 45, pode ser 50, 55, mas jamais mais de 1 hora. Por quê? Você vai ter 7 encontros. Então não precisa ficar o tempo todo lá, tem que ficar leve, tem que ficar tranquilo. A pessoa tem que ficar na expectativa do próximo encontro, porque no próximo encontro terá um outro tema e ela vai ganhar uma outra chave, e nós estaremos orando novamente por outras necessidades ou as mesmas necessidades dela. Entendeu? Então não tem necessidade de ficar ali o tempo todo, tem que ser uma visita bem objetiva. Jesus enviou de 2 em 2. Pastor, pode ser 3? Em algumas circunstâncias pode ser 3, não tem problema. O principal é a nossa ida para evangelizar. A ideia é não ir só, porque a Bíblia fala que um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: seja forte. Se um cair, o outro levanta. 2 enfrentando o desafio com o inimigo estão mais fortes. O resultado do trabalho de 2 é maior. A ideia não é ir um grupo, porque um grupo às vezes, né, distrai, chama atenção, a pessoa fica constrangida, né, para receber, a casa às vezes é pequena. Então não é interessante ir um grupo.
Então, duas pessoas, e se por alguma razão tiver uma familiarização, afinidade, alguma situação assim, 3 pessoas, podem ser 3 pessoas. Certo? Muito bem. Isso explicado, vocês têm algumas dúvidas? Querem fazer algumas perguntas para melhor esclarecer? Pois não. O texto de apoio que tem em algumas lições, que não tem a ver assim, com o que está na chave lá para eles recapitularem depois, né? Ele também vai ter que ser lido lá na hora, ou a gente já leva assim pronto para ler? Não, é porque tem uns que tem, por exemplo, Josué é o texto base, mas aí durante a lição tem lá Tiago, Mateus, tá, os outros textos, né, que não está relacionado ao tema. A ideia é lermos o texto base, porque a ministração está a partir do texto base. Agora a gente incentiva, encoraja a pessoa a ler. Se ele não tiver Bíblia, a gente dá um jeito de conseguir. Ou a gente dá, ou a gente fala aqui na igreja, a gente vê o que é que faz para providenciar uma Bíblia. E a gente ajuda ele a procurar aquela referência. Olha, você vai ter uma semana, então a gente quer incentivar você, né, a no meio da semana dar uma lida nesses textos aqui, né, passar para ele, para passar para a pessoa a orientação. Ok? Porque se a gente ficar lendo o texto, ler o conteúdo lá e ficar lendo todas as referências, vai ficar muito maçante. Entendeu? Então a ideia é só o texto base. Né, e é incentivar a pessoa e pode explicar, dizer, olha, esses outros textos que estão aqui, embora ela não sabe, quem precisa ler é você, porque ela não vai ter a apostila, tem esse detalhe, ela não vai ter esse livrinho, quem vai ter o livrinho é a dupla, entendeu? Então a pessoa nem vai ver o texto, eu esqueci desse detalhe, a pessoa nem vai ver o texto, quem precisa ler para se familiarizar e se sentir mais segura para ministrar, é a dupla, a pessoa não tem o texto lá. Então, você que tem para se fortalecer, né, se conscientizar, se sentir mais preparada, com mais fundamento, né, para poder, né, compartilhar ali com aquela casa. Entendeu? A pessoa, vocês estão entendendo? O anfitrião, o pessoal da casa, eles não vão ter essa apostila. A apostila vai ser para a dupla que vai ministrar. O que é que o anfitrião vai receber? A chave, né, que vai ser a referência, e depois de cada ministração, o chaveiro, e depois de cada ministração, a chave de acordo com o tema que foi ministrado. Na chave está lá o tema e está o texto que você leu e ministrou para ele, para ela. Ok? Dúvidas? Diga, Robinei. Então, o Robinei está perguntando. Tá, a pessoa está afastada da igreja, né? Pode ser feito com ela? Pode, né? Porque distanciou, não está congregando nem na nossa nem em outra igreja, então é uma oportunidade para ir lá ministrar a palavra de Deus e ela pode retomar a sua caminhada ao ouvir a palavra, ao ser ministrado pela palavra, pode sim, ok? Não pode, para quem? Para crente de outras igrejas, de jeito nenhum, entendeu? Não é o objetivo é você ir para evangelizar as pessoas, não é? Ir para ministrar uma palavra a um crente, né? Então você não vai ministrar, chamar pessoas de outra igreja para ir com você, ministrar para uma pessoa que faz parte de outra igreja, a pessoa é de outra igreja quer que você vá lá para fazer porque o pai dela... Não, você entende? Não faz sentido isso aí, né? Agora, se é uma pessoa que, por exemplo, é um membro da igreja, quer fazer na casa dela, pode? Pode. Como? Se ela quer fazer na casa dela porque a mãe dela não é, porque o pai dela não é, porque o cônjuge não é, e o cônjuge ou a mãe ou o pai quer, entendeu? Quer receber uma visita por semana para receber aquela ministração, aí beleza. Então aquela casa, mesmo já tendo um crente da igreja, como o cônjuge não é, o filho não é, o tio, o avô, seja lá alguém na família não é, está junto lá, e é uma oportunidade para evangelizar, então pode ser naquela casa, desde que a pessoa que não é evangélica, que está sendo alvo, queira, né? Por exemplo, o cônjuge, chega para ela, é o seguinte, tem um projeto lá na igreja, né, que é de uma visita, chama-se Casa de Paz, para abençoar as famílias, abençoar a casa, é uma visita curta de 45 minutos, 1 hora no máximo, e eles vêm aqui, né, para orar por nós e ministrar uma palavra rapidinho, você aceita? Aceito, olha, então eles vão vir uma vez por semana, então 8 horas
toda terça-feira ou toda quarta-feira, 8 horas, eles podem vir aqui? Pode. Você vai estar aqui? Vou. Beleza. Então, está entendendo o que eu estou falando? Tem um membro da igreja que é crente, mas vai ser feito não por ele. Vai ser feito por causa daquela pessoa que está desejando ser alcançado. Certo? Os pais são crentes, mas os filhos não são. Pode ser feito com os jovens e adolescentes para alcançar os filhos. Entendeu? E por qualquer razão nessa situação, qualquer faixa etária. Ok? Mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Não, para uma pessoa que se afastou, é a mesma. Olha, nós estamos com um projeto na igreja chamado Casa de Paz, para abençoar as pessoas, as famílias, com a bênção da paz, com a bênção de Jesus, com a palavra de Deus. Como é que é? Você explica o processo. Você gostaria que nós desenvolvesse esse projeto na sua casa? Ah, gostaria. Olha, então é o seguinte, é uma vez por semana. Qual é o dia que é melhor? Quarta-feira. Então, quarta-feira pode ser às 20 horas, pode ser. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu vou vir aqui com mais um irmão, com a irmã, com a dupla ou 3 pessoas, e nós vamos vir aqui para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Enfim, você já entendeu o processo, não vou estar repetindo direto. Você entendeu? Aí se a pessoa topar, né, ser ministrado aquele período com a palavra de Deus, você vai usar, né, os mesmos recursos. Pois não, Augusto? Não, mas se for da igreja é o mesmo princípio. Não, mas depende. Né? Se ele ficou sabendo do projeto, ele gostaria, porque ele prefere de uma forma ou de outra que seja na casa dele, aí de repente você pode fazer e pega o gancho para convidar, para falar para ele, para convidar os parentes dele. Ou se já que ele quer fazer na casa dele, para convidar os vizinhos dele. Lembra o que Cornélio fez? Cornélio aceitou receber na casa dele e Cornélio também chamou os seus vizinhos. Né? A família dele foi abençoada dos vizinhos. Então, qual é a grande estratégia, a diferença em relação ao evangelismo, ao discipulado? O fato de você fazer na casa, outras pessoas vão participar e podem chamar o vizinho também para participar. Entendeu? E aí, depois desse processo, vamos dizer que a pessoa aceitou fazer esse trabalho, aí ela, né, vamos dizer, não fez o discipulado, não batizou, aí você propõe, né, um discipulado com ela, porque aí para prepará-la para o batismo. Ok? Mais alguma dúvida? Quantas casas de paz uma dupla pode desenvolver? Quantas ela tiver condições. Desde que ela não comprometa, né? Não comprometa o casamento, não comprometa a família, que se encaixe bem, né? no seu tempo, com sabedoria. Se ela tem duas famílias para fazer, pode fazer. Entendeu? Desde que tenha condições para isso. Se for de menor precisa ter uma pessoa de maior junto. Então pode ser 2 adolescentes, vai o líder dele, ou a líder, não é? Ou alguém que vai ser designado, um jovem, um dos irmãos, alguém, para estar junto. Lembra que ele falou assim, precisa ser maior de 18 anos. Mas se for menor de 18, vai a dupla acompanhado com ou o líder de adolescente, ou um presbítero, ou um diácono, ou um líder da igreja, ou alguém que tenha idoneidade para acompanhar aquela dupla. Ok? Alguma outra dúvida? Pastor, eu pode fazer. Polemizar porque quer entender ou polemizar só para polemizar? Eu acho que a gente tem que tomar uma boa ciência, eu tomarei essa boa ciência, é que eu não vou resolver problema nenhum de dentro da casa das pessoas. É que tem pessoas que gostam de aceitar a casa de paz, e quando a gente começa a dar o primeiro texto, passa a primeira semana, a segunda semana já quer que resolva o problema do filho, o problema de alguém, e assim não é o caso aqui, né? O caso aqui que resolva problemas da família, porque tem casas problemáticas que a gente entra, entendeu? E eu acho que a gente não cai nesse mérito, né? Então, quando os problemas forem compartilhados, nós não podemos resolver o problema de ninguém, mas qual é a nossa função? Orar, ouvir. Queridos, ok, então vamos orar, vamos clamar, colocar diante de Deus e clamar em nome de Jesus. Eu não posso resolver, mas nós cremos no Deus que tem o poder para resolver. Então vamos orar a Deus, não vamos desanimar, não vamos desistir, estaremos orando agora,
vou compartilhar com a minha célula, nós vamos estar orando por você, nos encontros que a gente tiver na igreja, vamos orar por você, e semana que vem estamos juntos novamente, entendeu? A gente não tem o poder de solucionar, né? Mas a gente tem o poder de orar quem pode solucionar, amém? Essa é a proposta. Mais alguma dúvida? Então, precisamos para isso orar, né, irmãos? Precisamos orar. Orar. O que é que você deve fazer, né? Você deve se familiarizar, igual o roteiro de célula, para você desenvolver bem a edificação. Você não precisa ouvir a palavra, você não precisa ler o roteiro. Então, você precisa ler o roteiro o máximo que você puder. Ó. Por exemplo, para eu ministrar aqui uma pregação, sabe quantas vezes eu li o texto que eu preguei domingo? Mais de 25 vezes. O texto que eu li domingo. Eu li mais de 25 vezes o texto sobre os discípulos do caminho de Emaús. Para quê? Para que esse texto esteja na minha mente, no meu coração, para que esteja dentro de mim, para que na hora que eu preciso falar, eu lembre dele. Como eu vou lembrar se eu não armazenei na mente e no coração? Li uma vez ou duas muito rápido. Não, então, para eu me familiarizar com o texto, para o texto ficar na mente e no coração, eu preciso ler, meditar, refletir e ler várias vezes, né? Quanto mais eu ler e quanto melhor memorizar, melhor eu vou compartilhar a palavra. Pastor, eu tenho dificuldade para ler e memorizar e falar. Não tem problema. Você tem dificuldade, então pega o texto bíblico, lê o texto bíblico e fala, olha, foi preparada uma palavra de Deus, né, que está registrado aqui para o seu coração, e eu quero ler ministrando essa palavra ao seu coração. Você entendeu? Você não tem que fazer, agora eu vou ler o texto. Não, você tem que dizer o seguinte, olha, foi preparada, tem uma palavra de Deus aqui para você a partir desse texto, e agora eu quero ler essa palavra de Deus para o seu coração. Pronto, aí você já direcionou a pessoa, já revelou a autoridade da palavra, e você vai ler não como um mero texto, você vai ler para ele como uma mensagem de Deus para o coração. E isso não é um problema. Você sabe que o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele pregava todo o sermão escrito lendo letra por letra. Mas muitas das vezes, quando ele terminou o seu sermão, a igreja estava toda quebrantada e muitas pessoas entregando a vida a Cristo. Porque não tem a ver com a boa retórica do pregador, mas tem a ver com a sintonia do pregador, com a palavra e com a ação do Espírito Santo. Entendeu? A retórica pode ser boa para chamar a atenção, não é? Para dizer, foi agradável, não foi, mas a ação que converte, que transforma, que quebranta, não tem a ver com a boa retórica, tem a ver com a ação do Espírito Santo, que pode muitas vezes ser com a maior das simplicidades a leitura, mas o Espírito Santo está operando no coração da pessoa que está lendo através da pessoa. Amém? Então o negócio é a gente estar em oração, pedir a graça a Deus, se familiarizar com o texto. Então pode ler o texto sem nenhum problema. E aí, qualquer pessoa que seja batizada, membro da igreja, não precisa ser diácono, presbítero, líder de célula, teologia, não. O texto é o texto bíblico que vai ler, né? E a mensagem já está preparada, então não tem dificuldade. Então nós temos em nossas mãos, né, como igreja, um recurso, uma estratégia, uma ferramenta que foi preparada primeiro pelo pastor lá, né, quando ele escreveu o livro, e depois, né, por mim, esse tempo, faz um tempão que a gente veio, Lucas, trabalhando nesse material, compartilhei com os presbíteros, visando o quê? Facilitar para a igreja, disponibilizar para a igreja, deixar nas mãos da igreja um recurso, uma estratégia, uma ferramenta para evangelizar, né, para nós cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou, ok? Então, como líderes de célula, vocês estão aqui, nós precisamos saber se já tem alguma dupla formada, ou quantas duplas foram formadas, se vocês que estão aqui já estão com dupla formada, se já tem uma casa, né, que já foi definida, certo? Se você, né, já tem a apostila, beleza, então você já tem a apostila. Se não tem, hoje é o dia de você pegar para você ou para as duplas que já foram formadas. Então você vai pegar para você, tem 2 duplas na minha célula, tem uma dupla, ou vai se formar, ou eu vou conversar para formar. Quantas você vai precisar revista? 1, 2, 3? Beleza, a gente não está aqui fazendo imposição não, aqui é um incentivo, um encorajamento, uma convocação para que a gente viva essa experiência e a gente possa ter uma colheita de vidas salvas para o reino de Deus. Amém? E aí estão à disposição as revistas aqui. Nós temos um período que vamos desenvolver essa campanha, que é dessa semana e vai até o dia 18 de dezembro.
No dia 18 de dezembro, nós teremos aqui o culto de Natal, que a gente já colocou na agenda desde o início do ano passado, né? Já está na agenda da igreja, que o culto de Natal será no dia 18, para aproveitar, né, a maior parte das pessoas aqui. Nesse culto será o culto da paz, porque o culto de Natal é o culto ao príncipe da paz. Então nós vamos aproveitar e, né, celebrar essas famílias que foram ministradas aí, essas casas, nesse período. Nós vamos convidá-las, né, para o encerramento dessa campanha, que será no dia 18 de dezembro. Então vamos no culto de Natal, né, agradecer a Deus por essas pessoas. Se tiver a oportunidade, ouvir os testemunhos destas pessoas, ou os testemunhos dos líderes das duplas que foram ministrar, como elas voltaram compartilhando para Jesus. A gente aqui, né, também quer compartilhar as experiências que teve, ok? Então começaremos esta semana e aí encerraremos essa caminhada no dia 18. E aí, pastor, nunca mais vai ter? Não. É uma ferramenta nossa, que está em nossas mãos. Qualquer tempo, qualquer hora que você conhecer alguém e você quiser desenvolver o projeto, mesmo depois fora da campanha, não tem nenhum problema. Pastor, tem uma casa que eu gostaria de fazer lá, uma casa de paz. Posso? Pode. Está aqui a apostila, está aqui as ferramentas, vou orar por você, vou te acompanhar e quero saber como é que está a caminhada, até você ganhar aquela pessoa para Jesus. Então, esse material é uma estratégia, uma ferramenta, um recurso para os líderes de célula evangelizar. Quando surgiu esse material? Exatamente quando o pastor Danilo percebeu as dificuldades que a célula tinha de evangelizar, de crescer, de multiplicar. Então ele pensou, o que fazer para fomentar, para despertar o crescimento da célula? Então, trabalhou isso aí. Com esse material, muitos viveram a experiência de multiplicar suas células e outros geraram novas células. Por quê? Porque foram fazer uma visita numa casa de paz e quando chegou lá, tinha 3 ou 4 já da família. E eles se interessaram, e se envolveram, e se participaram, e se decidiram. Então eles queriam começar uma célula na casa deles. Então a partir daquela família, né, começou a nova célula. No primeiro momento ela ficou frequentando a célula, porque precisavam fazer o discipulado. Quando estava fazendo o discipulado para batizar, foi feita uma célula naquela casa. Tem N testemunhos das igrejas que já fizeram de situações como essa. Alguns a célula cresceu porque a pessoa que o membro da célula visitou e ministrou a palavra, né, ou se converteu, às vezes não se converteu, mas gostou, e a partir de você vai ficar conhecendo sua célula e vai ficar frequentando sua célula. Possa ser que não se decida naquele período, mas foi um contato para ela frequentar a sua célula e para ela, inclusive, frequentar a igreja. Ok? Então perceba, existem N experiências que a gente pode viver a partir dessa iniciativa. Só não será em vão o nosso trabalho, né? Só não acontecerá nada se nada nós fizermos. Mas quando a gente faz alguma coisa pode acontecer. E no reino de Deus a gente sempre crê que estará acontecendo. Amém? Então, vai estar disponível quando terminar, e aí você, se já fez sua dupla, vai pegar. Se não tem o material, se tem já a apostila, beleza. Se não tem, você vai pegar. Se você já sabe quem vai participar na sua célula, que vai fazer, então já estão ali os chaveiros, você vai levar as chaves correspondentes à quantidade. Se só é uma, é só uma. Se são 2 ou 3, você vai levar 2 ou 3, enfim, de acordo com, né, o que você já tem aí como expectativa ou que já foi confirmado até, certo? Alguma dúvida sobre o carro de paz? Podemos encerrar? Ok. Sueli fez uma pergunta que eu quero levantar aqui para vocês para explicar. Quando a gente falou sobre esse projeto 30 dias para viver, o senhor lhe perguntou, mas mais uma campanha, serão 2 campanhas, né? Pode até parecer no primeiro momento sim, mas o que acontece? Nós vamos apresentar para vocês uma jornada, uma caminhada, que para mim não é uma simples campanha, é uma proposta de gerar em nós um estilo de vida dentro de uma caminhada de 30 dias. E aí, dentro dessa proposta, eu não digo que o projeto Casa de Paz vai ser concorrente, mas o projeto Casa de Paz vai fazer parte dessa proposta do estilo de vida de 30 dias para viver, né? Aí agora eu quero falar sobre essa proposta do 30 dias para viver, e aí você vai entender o que eu estou falando, que ao invés de ser um concorrente ou mais uma atividade, será uma atividade dentro dessa proposta que nós estamos apresentando, essa jornada que nós vamos ter, de 30 dias para viver, ok? Para isso, eu quero explicar para vocês no primeiro momento que essa jornada, ela foi desenvolvida baseada nesse livro aqui,
Um Mês para Viver. Esse livro, um best-seller, né? Declarado no New York Times. Né? Vendeu tanto e esgotou. Esse livro não tem mais para vender. Tentamos, o pastor lá em Belo Horizonte tentou, não conseguiu. O que acontece? Mas foi disponibilizado ele em PDF. E eu consegui esse livro, quando eu fiquei sabendo que está esgotado, eu entrei na estante virtual e consegui no sebo de Recife. Esse aqui veio de Recife para cá, durou 10 dias para chegar nas minhas mãos, né? Pedi pelo site. Um livro muito bom, eu estou lendo esse livro, li, né, já 70 páginas esses 3 dias, ontem fiquei até 00:30 lendo uma parte desse livro. Muito bom, muito bom, muito bom. Né? A partir desse livro foi desenvolvida essa proposta. O livro tem o título Um Mês para Viver, e a proposta é 30 dias para viver. E é feita uma pergunta: como você viveria se tivesse somente mais 30 dias para viver? Esse livro surgiu através de um casal, missionário também enfermeiros, que chegaram a ver 2 grupos de pessoas. Pessoas que estavam chegando em um determinado momento da sua vida cheio de culpa, de arrependimento, sensação de fracasso, de que perdeu tempo na vida, que deixou de fazer muitas coisas, que não fez o que deveria fazer, que não viveu uma vida que valeu a pena e estava terminando os seus dias de uma forma frustrada. Um grupo. O outro grupo de pessoas que, apesar de estar chegando o momento já da velhice, ou de por alguma razão até com outra situação de enfermidade, mas estava chegando aqueles dias com serenidade, com paz e com a convicção de que viveu intensamente sua vida. E a partir de então, eles levantaram essa pergunta para esse grupo de pessoas: olha, se alguém descobrisse que tinha apenas 30 dias para viver, como viveria? E geralmente as pessoas respondem que geralmente que faria isso, aquilo e aquilo outro, ia procurar viver intensamente, enfim, porque só teria 30 dias. E ele propõe, então, por que não viver a vida inteira nessa forma? Porque nós somos criados para viver abundantemente e nós não podemos perder tempo. Então, para falar dessa proposta, a primeira igreja, eu acho que fez aqui, se não a primeira, uma das igrejas pioneiras, foi a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, dirigida pelo pastor Jeremias Pereira. Todo mundo já conhece o pastor Jeremias Pereira, já ouviu falar? Pastor da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, é uma das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, hoje tem mais de 5.000 membros, lá em Belo Horizonte, e ele lançou essa campanha a partir desse livro o ano passado, e esse ano ele lançou de novo e convidou algumas igrejas para se tornarem parceiras. Eu conheci agora nesse congresso de pastores que eu fui, e lá ele falou da bênção, do movimento, do clima que foi gerado na igreja no ano passado, da bênção que foi, e de 30 e poucas igrejas que participaram. Então ele convidou novamente, e várias igrejas então decidiram participar, mais ou menos umas 25, foram 35, e nós aqui, Igreja Presbiteriana do Areão, e nós, Igreja Presbiteriana Independente, então decidimos participar dessa proposta. Então, eu vou colocar um vídeo aí para vocês, para serem bem objetivo, e ele vai falar exatamente o que é essa proposta de 30 dias para viver, e aí a gente faz então o arremate com as explicações. Olá, bem-vindo ao nosso GP, ao seu GP. Nessas próximas 5 semanas, você terá uma caminhada especial. Estaremos caminhando juntos na jornada chamada O que você faria se tivesse apenas um mês para viver? Não é que nós queremos que você morra, não. Fique tranquilo, a gente vai orar para você dar sustância, para você viver mais, ter uma vida alegre com a sua família. E o nosso desafio é para que você tenha uma vida exponencial. Você já foi no cemitério? Ou tem medo de defunto? Defunto não perturba muito. Mas se você já foi no cemitério, de vez em quando você olha aquelas lápides, eu olho. E ali tem geralmente fulano de tal, nome completo, nasceu tal data e morreu tal data. Nesses cemitérios modernos só tem isso no túmulo do cara. Os cemitérios mais antigos, às vezes tem uma frase, em alguns lugares que eu fui tem um versículo bíblico, às vezes tem uma dica do que
a família pensou sobre a pessoa, ou às vezes até o que a pessoa queria que ficasse escrito ali. Quando eu olho uma lápide num túmulo, eu nem penso naquelas datas. Eu penso assim, o que aconteceu nesse período entre o nascimento e a morte? Quais foram os sonhos? Quais foram os ideais? Como essa pessoa sofreu? De que maneira ela influenciou o tempo que viveu? Porque isso é o que conta. Não é o tanto de tempo que a gente vive, mas como que nós vivemos. Nesses 30 dias, se você tivesse apenas um mês para viver, como você viveria? O nosso desafio é para que você viva 4 verdades essenciais que a gente encontra na vida do Senhor Jesus. Em João, capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como desfrutar essa vida abundante? 4 verdades que eu quero desafiar e que nós vamos desafiar você durante essa jornada e essa campanha. A primeira delas é: Jesus viveu apaixonadamente. Jesus viveu apaixonadamente. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida está no Senhor Jesus. Para que você viva plenamente, apaixonadamente, você precisa ter um encontro com o autor da vida, com o dono da vida, que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Às vezes, nós ficamos falando que não temos tempo, não é assim, não temos tempo, e a gente às vezes diz assim: não, algum dia eu vou fazer isso, algum dia eu vou realizar isso. E aí nós precisamos de um dia que não existe na semana. Tem segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, mas parece que algumas pessoas precisam do dia chamado alguma feira. Algum dia nós vamos fazer isso. O desafio para você é que nesses 30 dias você tome uma decisão nova, exponencial e talvez uma decisão drástica. Se você tivesse apenas 30 dias, algumas pessoas disseram: eu ia pedir perdão para todo mundo, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Por que você não começa agora? Jesus viveu apaixonadamente. Quando você olha o Evangelho, o Senhor Jesus celebrava a vida, amava ao Deus vivo e verdadeiro, amava as pessoas, servia as pessoas e agradava a Deus acima de tudo. Viver apaixonadamente não é só uma gestão de tempo, é uma gestão da própria vida. O segundo princípio que nós vamos estudar juntos e desafiar você a pensar no seu GP, na sua família, é amar completamente. Amar completamente. O amor é que nos cura. O amor é que nos sara. O amor é que transforma a nossa vida. Foi o Senhor Jesus que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar completamente. Desde gestos simples, onde você vai expressar amor aí pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que lhe servem. Um dos gestos mais espetaculares que nós temos na Bíblia é que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Amar completamente. Na leitura do livro Um Mês para Viver, você vai encontrar dicas especiais de como você pode demonstrar amor completamente, como que você pode fazer isso com as pessoas que lhe amam, com as pessoas que lhe cercam e com as pessoas que você precisa mudar o seu relacionamento para melhor. Então, o primeiro princípio vai ser: Jesus viveu apaixonadamente. Você precisa viver apaixonadamente. Jesus amou completamente. Você e eu precisamos amar completamente. Mas Jesus aprendeu humildemente. A Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento.
esse Deus que desceu da glória e que homem se fez, esse Deus maravilhoso que o amou e que me amou, e que durante o tempo que aqui esteve, Jesus aprendeu com seus pais, Jesus aprendeu nas sinagogas, sendo ele Deus vivo e verdadeiro. Quando você lê o Evangelho, você observa que Jesus olhava a natureza, aprendeu com os pássaros, aprendeu com as crianças. As ilustrações que o Evangelho contam para Jesus, sobre Jesus, mostram como que ele tinha um coração humilde para aprender. Queremos desafiá-lo nesses 30 dias a aprender humildemente com um Deus vivo e verdadeiro, aprender com as pessoas que você ama, agradecer a quem lhe ajudou e especialmente compartilhar e ouvir o que as pessoas vão compartilhar no seu GP, como que a vida pode ser mudada. Não espere nunca ter uma notícia que tem um câncer, que tem uma situação que está fora do controle para você dizer, vou mudar de vida. O desafio dessa campanha, se você tivesse apenas 30 dias para viver, é exatamente para que a mudança comece agora. 4 sugestões para você aprender humildemente. Primeiro, dê sua vida a Cristo. Dê sua vida. Em primeiro lugar, o que você tem de melhor, você mesmo. Segundo, separe para Cristo uma parte das primeiras horas do dia. O primeiro, seja para Deus um tempo de devocional, um tempo de oração, um tempo de comunhão. Separe para Deus 10% da sua renda para investir no reino, para lembrar a você mesmo como você é grato pelo Deus que supre as suas necessidades. Mas também consulte a Deus em oração. Quando você for tomar uma decisão, quando você for definir sobre sua vida, a vida de seus filhos, peça a Deus sabedoria e peça a Deus graça e Ele vai lhe orientar. Jesus viveu apaixonadamente, Jesus amou completamente, Jesus aprendeu humildemente, mas Jesus partiu corajosamente. Na última semana da vida de Jesus, quando tudo sinalizava que em Jerusalém eles iriam matá-lo, os discípulos queriam desanimá-lo de ir para Jerusalém, mas os evangelhos registram que eles viram nele a intrépida decisão de ir a Jerusalém. Partir corajosamente. Partir nós teremos que partir. Não sabemos quando. Costumo dizer que todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da sua senha. Se você soubesse qual é o número da sua senha, com 6 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo, qual você escolheria? Possivelmente você escolheria a última, é ou não é? Mas a gente não sabe. O Eterno manda tocar a trombeta e diz, vamos embora. Bom, continuamos dizendo para você, nós não queremos que você parta nesses próximos 30 dias, mas nós queremos que você aprenda a viver, ou continue vivendo, de tal maneira que quando o Senhor lhe chamar, você possa partir corajosamente. E para partir corajosamente, você precisa deixar um legado. Qual o legado que você está deixando? Ou sua vida poderia se resumir a isso? Nasceu, comeu, casou, brigou, viveu, foi embora. Qual a inspiração que sua vida vai deixar? Esse é o desafio para partir corajosamente. Você vivendo de tal maneira que o Eterno se agrade de você. Então, nessa campanha, eu quero me convidar para assumir 4 compromissos. Primeiro, quero que você leia o livro Um Mês para Viver. Se você não tem, fale com o líder do seu GP para providenciar. Um mês para viver. Ou se você entrar no nosso site, você vai ter as informações como que você consegue esse livro. Segundo, participe durante 5 semanas do seu grupo pequeno. Não falte. Terceiro, compartilhe suas experiências no grupo. Quarto, nós teremos 5 celebrações na 8ª igreja. 5 cultos especiais aos domingos. Eu quero que você venha e quero que você traga os seus convidados. E em 6º lugar, eu quero pedir a você que ore fervorosamente para que sua vida mude e a vida de alguém que você ama mude. Não espere até
até que o médico diga: você tem aproximadamente 30 dias para viver. Comece hoje uma mudança exponencial na sua vida. Viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir corajosamente. Eita jornada boa! Vamos juntos? Coisas lindas nos esperam. Que o Eterno te abençoe mais e mais. E que guarde sua vida. Daqui 30 dias você tenha coisas maravilhosas para contar. Deus te guarde. Você entendeu qual é a proposta? Então, nós vamos, a partir de domingo, pregar uma série de mensagens nessa direção, como nós falamos aí. Põe aí, Lucas, por favor, aquela programação. E aí, como você vai participar dessa caminhada, dessa jornada? Você vai participar dessa jornada vindo aos cultos, não faltando, porque toda semana vai ter uma mensagem nessa perspectiva, nessa direção que ele falou. Você vai participar da sua célula e mobilizar a sua célula para participar. Você vai convidar alguém, falar para alguém: olha, a nossa igreja está participando, né, de uma caminhada, a proposta chamada 30 dias para viver, né, está sendo interessante, cada semana vai ter um tema, muito legal, tal, convida ele para participar. Você vai estar orando, né, nesse tempo para sua vida, nesses 30 dias, né, você viver grandes experiências. Imagine que se você tivesse apenas 30 dias para viver, como você viveria? Certa vez chegaram para Dwight Moody, um grande evangelista norte-americano, e disseram: Moody, se você descobrisse que hoje você iria morrer, o que você faria? Ele parou e falou: eu continuo fazendo o que eu tenho feito até agora. Que coisa boa, que coisa bonita, mas essa não é a realidade de muitos de nós. A maioria das pessoas, quando fala assim: olha, se você soubesse que, né, se você partiria hoje, essa semana, o que você faria? Ah, eu faria isso, eu faria aquilo, eu procurava estar mais com meu cônjuge, procurava estar mais com meu filho, procurava passear mais, procurava orar mais, ler mais a Bíblia, me consagrar mais, eu ia me envolver mais com a igreja, eu ia servir mais a Deus, eu ia fazer o meu melhor, eu queria fazer, não é? A maior parte das pessoas elencaria N coisas que gostariam de fazer se soubesse que teria apenas uma semana, 20 dias, 30 dias para viver. Então a proposta dessa caminhada é nos encorajar, é nos incentivar, não é, a viver intensamente esses 30 dias, né, a fazer coisas maravilhosas nesses 30 dias, né, a ter experiências grandiosas, maravilhosas nesses 30 dias, a melhorar a nossa vida de oração, a melhorar a nossa leitura, a melhorar nosso relacionamento com Deus, a viver relacionamentos melhores na nossa casa, com os nossos amigos, a abrir os olhos para coisas que a gente não está percebendo, né, a refletir para ver sobre o nosso tempo, como estamos administrando o nosso tempo, como está a nossa vida com Deus, a vida com a igreja. E nesse período então de 30 dias, nós seremos ministrados e desafiados nessa direção, a fim de que nós possamos viver nesses 30 dias intensamente, e a gente possa não só nesses 30 dias, mas sair desse tempo com a experiência de que, olha, nós poderemos em Deus experimentar muito mais, e a nossa vida pode ser muito melhor do que eu estava sendo até agora. Está boa? Pode ser muito melhor. Não está boa? Pode mudar, e nós encontraremos na palavra, em Cristo, né, direcionamento, despertamento, né, para que a gente possa viver essa vida que Deus tem para nós. Então, no próximo domingo eu vou pregar sobre a vida limitada, viva bem o seu traço. Ele falou sobre o traço, uma estrelinha quando a gente nasce, a data que a gente nasceu tem um tracinho, e depois a data que a gente morre, está lá, em toda lápide que a gente vai, já observou? Tem lá uma estrelinha, data que você nasceu, tem um traço, a data que a pessoa faleceu. Então, o que é esse traço? Esse traço é exatamente o tempo que eu tenho e o tempo que você tem, e ninguém sabe que tempo é esse. E aí nós somos chamados pela palavra e desafiados nesse tempo a viver intensamente, como se nesses 30 dias fosse os nossos últimos 30 dias. Quero que você morra, como ele falou, de jeito nenhum. Estou pensando em morrer de jeito nenhum, gosto de viver. Mas tenho que entender o seguinte: eu não tenho o controle da vida. E eu quero então aproveitar nesse tempo para viver esses 30 dias como se fossem meus últimos, e que Deus me dê a graça de, a partir de então, eu melhorar o meu estilo de vida, vivendo conforme o projeto de Deus para a minha vida. Essa é a proposta. No dia 13 vai estar aqui o pastor Paulo Damião. No sábado ele vai pregar para os jovens. No domingo de manhã ele vai ministrar para a igreja sobre a reforma.
E à noite nós estamos conciliando, vamos passar o tema para ele, né? Viva apaixonadamente, tira os seus sonhos do freezer. Ele vai pregar sobre isso. No dia 20 eu volto novamente. No dia 27 o pastor Jefferson da Igreja Presbiteriana do Areião vai estar aqui. Por quê? Porque eu vou lá na igreja de Jucimeira. Nossa igreja de Jucimeira anda passando um momento muito difícil, né? A gente tem acompanhado por telefone, de alguma outra forma, e nós estaremos indo lá nesse final de semana, por isso não vou estar aqui, mas vai estar aqui o pastor Jefferson. E por que ele? Porque ele também, a igreja do Areião, o pastor Aronildo e o pastor Jefferson também estão nessa campanha, certo? Então ele vai estar pregando sobre esse tema aí. E aí a gente volta no dia 4, vai ser então, né, o dia do o culto da colheita, né, que é o quê? Quando fala de partir, né, corajosamente, é a grande oportunidade de nós evangelizarmos. Todo culto a gente deve convidar, mas nesse culto é o culto que a gente vai estar orando a fim de que Deus, por sua graça, esteja envolvendo aquelas pessoas que estarão visitando, né? E no dia 11 será o tema, né, celebre, conte as bênçãos. A gente estará, né, agradecendo a Deus pelas experiências que nós vivemos nesses 30 dias, ok? Então, essa vai ser a maneira da gente participar. Primeira, ler o livro. O livro, esse livro aqui, é um livro que tem, são 4 temas que vai nortear, mas tem uma meditação para cada dia nesses 30 dias. É naquela mesma linha do livro do pastor Jeremias, do livro que a gente viu do pastor Edson, só que ele é mais denso um pouco. Aqueles livros têm 2 folhas, ele tem 4 folhinhas por dia. Então, cada dia tem uma meditação, e a meditação são 4 folhas. Então, nesses 30 dias, todos os dias, você vai ter uma mensagem, diga-se de passagem, muito boa mensagem. Eu tive a oportunidade de ler, né, um texto dele já, até ontem à noite, e é muito boa mensagem, então você vai ter a oportunidade de ler. Ele vai ser enviado, certo, no grupo, em todos os grupos. Esse livro está em PDF. Pastor, eu tenho dificuldade em ler em PDF. Ele vai ser colocado lá no site, de repente você pode abrir, vai ser colocado lá no Facebook, você pode abrir. Pastor, ainda sou do tempo que gosto de ler o texto. Gosto de ler o texto. O livro está aqui e a gente pode então fazer a impressão para você. E aí, é claro, são 278 páginas, mais ou menos 10 centavos, vai ser quase R$30, né, de cópia. A gente pode fazer a impressão, se você desejar, do livro. Ou seja, vai estar disponível de todas as formas para você ler. Eu quero incentivar vocês a ler esse livro. Vale a pena ler este livro. Uma meditação por dia. 4 folhinhas. Faça o propósito de ler. Dê uma lida. Encoraje os membros da sua célula a baixar no celular, a ler em um desses meios. Entendeu? No domingo nós vamos falar, encorajando para toda a igreja, vamos colocar no HCOI, no líder de célula, em todos os grupos da igreja e falar que vai estar disponibilizado, e vamos incentivar, se alguém desejar impressão, não tem nenhum problema, pode ser impresso. Então a primeira forma é ler o livro, né? A segunda forma é participar dos cultos, porque terão as pregações nesse sentido. A terceira é participar da célula, porque na célula vai ser desenvolvido sobre o assunto, né? E aí, há uma outra forma, é que você vai ver no próprio livro, e tem aqui uma folha com uma lista, né? Fala aqui, ó, ideias de atos de bondade, né? Você nesse tempo, os 30 dias para viver, você pode viver abundantemente, e você pode viver, né, como Deus nos chamou a viver, com atos de bondade. Jesus falou assim, ó, não cesse de fazer o bem, não cesse de fazer o bem, não deixeis vencer, não é, do bem pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Então aqui você tem ideia, tem uma lista, acho que 270 e poucas, de ideias, de atos de bondade que você pode desenvolver, entendeu? Uma série de coisas, né, que você pode fazer individualmente falando, né, convidar alguém, um vizinho para almoçar na sua casa, né, dar uma gorjeta maior a uma pessoa que lavou o seu carro, né, comprar uma cesta básica e dar para alguém, lavar o carro de alguém, fazer uma visita, enfim, tem 270 e poucas ideias aqui. Como igreja, a gente pode pensar em iniciativas. Um exemplo, a igreja do Areião já começou domingo. Sabe qual a ideia que eles tiveram? Na verdade eles tiveram, não, eles copiaram a ideia da igreja de Belo Horizonte. Qual a ideia? Hoje, finados, eles montaram uma tenda, eu não lembro agora qual foi o cemitério, e foi lá um grupo grande da igreja com folhetos evangelísticos,
e fizeram lá a tenda, né, para orar pelas pessoas que estavam sofrendo por causa dos seus entes queridos. Não foram orar pelos mortos, mas estavam lá para dar uma palavra de consolo e orar pelas pessoas necessitadas, né? Teve uma igreja que tomou uma outra iniciativa. Chegou num bairro, numa padaria, e aí perguntou na padaria: olha, quanto vocês vendem de pão aqui numa manhã? Nós vendemos R$1.000, um exemplo. Vocês vendem R$1.000? Nós podemos pagar esse R$1.000 e a gente ficar aqui na frente. Vocês podem dar o pão para as pessoas que vão chegar aqui. A gente quer a liberdade de dar esse folheto, ou esse livro, ou essa Bíblia, né, e conversar um pouco com as pessoas que vão vir aqui. Pode ser, pode. A igreja ficou um grupo lá na frente, eles pagaram os pães todos. Tem gente que chega lá: eu quero 10 pães. Pegava os 10 pães, na hora de pagar, não precisa, já foi pago. Mas como assim? Não, aquela igreja, aquele pessoal ali da igreja já pagou. Então você, olha, né, a igreja chegava lá com o folheto assim: Jesus é o pão da vida e tal. Se a pessoa desejar, gostaria que fizesse uma oração por você, ou então podemos conversar um pouco, se quiser. Se não, Deus te abençoe, só o folheto, né? Teve uma outra igreja que decidiu mobilizar, fez uma faixa e levou o pessoal para o trânsito. E aí lá no trânsito eles estavam dando água mineral e aproveitavam para falar que Jesus era a água da vida. Enfim, N iniciativas e várias igrejas, né? Teve uma igreja que decidiu mobilizar os membros da igreja para que cada membro da igreja desse uma cesta básica, né, naquele período. E eles então pegaram cada membro da igreja. Então eles pegaram uma cesta básica de cada membro da igreja e decidiram levar para uma comunidade ou foi uma instituição, não lembro agora. Então eles foram falando N ações que a igreja tomou e que algumas pessoas individualmente tomaram. Aqui tem uma lista a gente vai compartilhar para vocês também no site, vai mandar. É porque pelo WhatsApp fica difícil, são 278. Né? Mas vamos deixar lá no site. São N ideias. De repente eu poderia perguntar aqui para vocês: o que a gente poderia fazer como igreja nesses 30 dias para viver? Se nós tivéssemos somente 30 dias como igreja, estamos caminhando já para o final, 30 dias como igreja, o que a gente poderia fazer que seria interessante, que poderia abençoar, não é, a vida de alguém, ou uma comunidade, ou uma instituição, não é? Então, como igreja. Mas aí você pode levar para a sua célula e falar: olha, como célula, você pode pegar você como líder de célula, essa lista aqui, cada líder de célula pode pegar a lista, fica mais fácil. Como célula, o que nós poderíamos fazer nesse período de 30 dias para viver? De que maneira poderíamos abençoar alguém, fazer alguém feliz, glorificar a Deus? Que ato, que iniciativa? A célula vai pensar, 1 ou 2 ou 3, alguns atos, e vai, né, realizar, né, aquilo que o grupo entender que pode ser feito naquele período, certo? Tem um cartão, né, que a gente vai compartilhar também com os líderes de célula. Tá aí, Lucas, aquele cartão dos sonhos, tá impresso aí para lançar lá. O cartão é: tire seus sonhos do freezer. Nesse tempo, você vai ter esse cartão, o pessoal da célula vai ganhar, a gente vai disponibilizar, vamos ver se a gente imprime para disponibilizar para as pessoas que vão vir na igreja e querem participar. A pessoa então vai se ministrar sobre sonhos, nesse período, refletir sobre sonhos que deixou para trás, ou não sonhei, então, né, alguém está despertando alguma coisa para realizar um sonho, e colocar nesse período, anotar alguns sonhos que tem, que quer desenvolver em oração. E tem um outro cartão também, que é colocar o nome de 3 amigos que você vai estar orando. Isso a gente já deveria fazer na célula, às vezes a gente faz, a gente não faz, mas nesse período, 30 dias para viver, no cartão que é específico dos 30 dias para viver, coloque o nome lá de 3 amigos, decida orar todos os dias por esses amigos e convide esses amigos para vir participar dessas celebrações de 30 dias para viver. Então, perceba, e aí, e o Casa de Paz? Olha, se nós tivéssemos apenas 30 dias para viver, talvez uma das coisas mais importantes que nós iríamos fazer era visitar alguém para falar de Jesus para ela. Um dia na semana, ir lá e então abençoar a vida. Então, por isso que eu falo que o Casa de Paz vai ser uma ação que nós vamos desenvolver nessa caminhada de 30 dias para viver. Ok? Alguma dúvida? Como é? Essa campanha já foi realizada pelo pastor de Belo Horizonte? Foi realizado o ano passado, essa é a 3ª. E eles estão realizando agora. Começaram domingo. Novamente. Eles começaram domingo
nós não começamos domingo porque, como eu estava fora, estava de férias, precisava de um tempo para se organizar, preparar, pegar o material, divulgar, ter esse encontro para começar. A igreja deles, a igreja do Areão, já começou o domingo, e essas 30 igrejas que se vincularam, eu acho que não sei se foi 25 ou 35, agora eu não lembro, né? Eles já estão. Então tem até um e-mail onde está sendo compartilhadas as experiências, as ideias, o que está sendo feito entre essas igrejas aí. Entendeu? Então exatamente nessa semana, né, domingo agora, tanto as igrejas lá em Belo Horizonte e outras igrejas, os pastores que foram espalhados aí afora, como a igreja do Areão, a primeira semana foi domingo passado. Então nós estamos começando uma semana depois. E aí nós vamos terminar também uma semana depois. O que foi também autorizado, tranquilo, sem nenhum problema. Né? Tem igreja que inclusive só vai começar na outra semana. Que a ideia não é se vai começar aqui ou terminar aqui, é que viva essa experiência, esse desafio, né? E tudo aquilo que a gente pode experimentar nessa caminhada de despertamento de 30 dias para viver. Ok? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, se todo mundo entendeu, espero que a gente possa nesse tempo ter grande experiência. O livro para tirar cópia, como falei, vai estar à disposição. Um capítulo por dia. A partir de amanhã, nós já vamos colocar o PDF no site, no Facebook e no seu WhatsApp, no grupo lá, dos líderes e em todos os outros grupos. Nós vamos começar a divulgar, vamos colocar aquela primeira imagem que está falando lá, chamando, desafiando o povo a participar, e vamos estar colocando, né, também os materiais, né, disponível para o pessoal. No domingo, então, eu vou ministrar a primeira mensagem e já vou estar também incentivando e orientando essa caminhada. Então, de domingo que vem até domingo, dia 11, nós estaremos nessa caminhada. Eu creio que vai ser um tempo especial. E a minha ideia é que, geralmente, quando a gente chega final de ano, a gente já chega final de ano meio que para baixo, né? A gente conversou com um grupo de pastores e se constatou o seguinte: a igreja começa no início do ano, a igreja e os pastores, né, junto. No início do ano começa motivado, empolgado. No meio do ano ainda está. E quando chega agosto, dá uma desacelerada. Quando chega setembro, quando chega outubro, já vai minguando. Quando chega novembro, dezembro, parece que assim está quase que parando, né? E geralmente se entra o ano nesse desânimo, nesse cansaço. E aí a ideia é que tanto nós, os pastores, como as nossas igrejas, nós possamos nesse período ser renovados, revigorados, vivificados, despertados, melhorar nossa vida de oração, melhorar nossa leitura. A leitura desse livro vai ser maravilhosa, com certeza, né? Eu já pude experimentar, né, a leitura da Bíblia, as ministrações que serão feitas nos domingos, os momentos, com certeza os momentos na célula serão também muito especiais, as iniciativas que a gente pode ter, as ideias. Veja bem, tem aqui algumas ideias. De repente você pode ter uma ideia totalmente diferente de alguma coisa que você pode fazer, de alguma célula. Nas pregações você vai ser ministrado. Enfim, nós temos tudo para viver nesse tempo, um tempo muito especial, em nome de Jesus. Amém? Então, tem aí alguns vídeos ainda, mas nós não vamos passar, tá? Talvez a gente use no próprio culto, na hora que a gente for pregar. Mas, em síntese, essa é a proposta da caminhada.